uma linha do tempo da nossa trajetória até hoje, tá? Para a gente se situar do que a gente já falou e onde é que a gente vai começar a falar hoje. Então, a gente está estudando psicologia aplicada, odontologia, começamos a falar da importância da psicologia aplicada, falamos das diferenças de abordagem à saúde, biomédica, biopsicossocial, falamos da relação profissional-paciente, falamos da adesão e da comunicação no ambiente odontológico, e aí a gente chega hoje falando da motivação dos pacientes, que, como eu já falei em todas as outras aulas, é um assunto que a gente divide nesse bloquinho, né, numa aula com o nome Motivação dos Pacientes Odontológicos, mas vocês vão ver que tudo que eu falei na primeira aula tem a ver com motivação de paciente odontológico. Vocês vão ver que tudo que eu falei na aula de relação profissional-paciente tem a ver com motivação do paciente odontológico, que adesão, obviamente, tem a ver com motivação, porque eu motivo o paciente a fazer o quê? Eu motivo o paciente justamente a aderir ao tratamento. Meu objetivo de conquistar a adesão do paciente, a estratégia que eu vou utilizar para isso é, entre outras coisas, chamada de motivação do paciente. Então, e obviamente, o processo de comunicação, tanto não verbal como verbal, ele é importante também para a motivação do paciente odontológico. Tem uma estatística muito interessante quando a gente pensa em motivação e que é importante vocês conhecerem. Quando se estuda a adesão das pessoas a aconselhamento de mudança de estilo de vida, nós temos em algumas pesquisas que 90% das pessoas aderem, mas eu tenho pesquisas que 20% somente das pessoas aderem. Então, a média converge em torno de 50%. O que isso significa? Aproximadamente 50% das pessoas, dos seus pacientes, eles têm uma tendência a não seguir as recomendações que você faz. Então, vejam que perda de tempo é quando você passa muito tempo orientando um paciente no consultório para ele não seguir aquilo. Então, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampliada desse processo, que é o processo da conquista da adesão. Percebam, até a maneira como eu falo disso é diferente do que normalmente a gente ouve falar em odontologia. Normalmente a gente fala assim, nós vamos fazer educação para a saúde, instrução de higiene bucal. Não está errado falar assim. Mas quando eu penso de uma maneira mais ampla, que eu quero conquistar a adesão, eu estou dentro de mim sabendo que não basta aquele paciente escovar os dentes, não basta aquele paciente passar o fio dental do jeito que eu falei. É preciso que haja uma mudança maior e é por isso que a gente usa essa expressão de conquistar a adesão do paciente pelo atendimento. É interessante que nesses trabalhos aí que a gente está vendo a estatística, não é só trabalho com odontologia. Nós estamos falando, por exemplo, de pacientes com tuberculose, ou seja, a pessoa está com uma doença que ela pode morrer daquela doença. E mesmo assim ela não segue o que o médico dela está indicando, não toma as medicações de maneira adequada. Então percebam que essa problemática da conquista da adesão é um pouco mais complexa do que simplesmente dar uma aulinha para o paciente de instrução de higiene bucal. Existe um ditado que diz, e por isso essa foto dessa mulher com o cavalo, né, porque vocês podem estar pensando aí, o que tem a ver essa foto?
é para eu contar essa historinha que eu vou contar agora. Existe um ditado que diz que você pode levar um cavalo até a água, mas não pode forçá-lo a beber. Então, imagina aí, que é mais ou menos o que mostra essa foto, né? Então, você leva o cavalo até a beira do rio e ele não bebe água. Então, qual é a nossa tarefa se a gente se colocar nesse lugar de quem leva o cavalo até a beira do rio? A nossa tarefa é fazer o cavalo ter sede, para quando chegar lá ele beber a água. Então, a nossa tarefa, nesse papel de conquista da adesão do paciente, é criar todo um contexto em que o paciente queira participar desse processo que é a conquista da saúde bucal dele próprio, certo? E aí, lembrando que para isso acontecer, é necessário que haja uma parceria. Nós estamos querendo adesão é parceria, e isso é necessário porque nós temos que mudar hábitos. Temos que mudar hábitos higiênicos, temos que mudar hábitos dietéticos. E aí, eu pergunto a vocês, é fácil mudar hábito? Pensem vocês, nos últimos tempos, nós tivemos que fazer algumas mudanças de hábitos meio que forçado, né? Tem hora que não tem o que fazer, aí a gente acaba mudando mesmo. Mas sempre que a gente pode optar por fazer ou não fazer, é fácil fazer essa mudança, uma mudança de dieta, uma mudança de prática de exercício. Você imagina esse rapaz aí, para sair deste estado em que ele estava na primeira foto, para este outro estado, o quanto de coisas ele teve que mudar. Então, esse processo de mudança, ele precisa ser um processo, no nosso caso, que estamos nesse papel de guia, ele precisa ser bem assistido, no sentido de dar assistência ao paciente, para que essas mudanças aconteçam de uma maneira mais fácil. Nós podemos facilitar mudanças. Então, quando eu falo que eu vou falar de motivação de paciente, entre outras coisas, o que nós vamos falar em boa parte dessa aula é de como facilitar essas mudanças que o paciente tem que fazer. Tradicionalmente, a experiência que vocês devem ter das vezes que vocês foram ao dentista e que, costumeiramente, são as estratégias utilizadas pelos dentistas, são as 4 estratégias que eu procurei ilustrar nessa imagem. A primeira delas, a estratégia de dar uma aulinha. Então, a gente dá as explicações para o paciente e acha que só aquilo vai ser suficiente para ele fazer a mudança. Veja bem, uma observação. Eu não estou dizendo que não é importante dar uma aula, que não é importante dar uma explicação para o paciente a respeito dos processos de saúde doença no que tange a saúde bucal. Claro que é importante. Eu falei, quando a gente falou de adesão, que é importante que haja uma mudança cognitiva na maneira como o paciente vê a participação dele naquele equilíbrio entre doença e saúde. O que eu estou querendo dizer, e eu vou falar dessas 4 estratégias mais comuns, não é que você não deve utilizá-las. Você deve, elas são importantes. O que eu estou querendo dizer é que elas não bastam para que o paciente faça uma mudança. Normalmente, é importante que outras coisas estejam presentes para que essa mudança de fato aconteça, que é o que a gente quer, tá? Então, vamos lá. Quais são essas 4 estratégias muito usadas
porém pouco eficientes quando usadas só elas. Então, a primeira delas é você dar explicações, dar aulas para o paciente, passando uma teoria a respeito do processo de doença e saúde, achando que isso vai transformar o hábito dele. A segunda é uma estratégia de ameaça. Quando o dentista pega e fala assim, se você não escovar os dentes, os seus dentes vão cair. Se você não escovar o dente, você vai perder esse dente. Se você não escovar o dente, esse dente aqui vai ter que fazer um canal. Você está apontando para um futuro ruim, para uma consequência ruim, que é importante apontar, é importante dizer para o paciente o que pode acontecer se ele não mudar, mas que tem pessoas que têm problema no coração e que o cardiologista fala para elas assim, ou você para de fumar, ou você vai morrer daqui a 1 ano. E a pessoa não para de fumar. Então, saiba que ameaçar o paciente do que pode acontecer, infelizmente, não é só isso que vai convencê-lo a mudar. A terceira estratégia é a estratégia de mostrar, através de macromodelos, através de moldagens, enfim, de recursos audiovisuais, mostrar para o paciente o que ele precisa enxergar para que ele faça a mudança. E a quarta estratégia é você fazer o paciente executar aquilo que é a mudança na sua frente. Então, fazer o paciente escovar os dentes, fazer o paciente passar fio dental e achar que aquilo vai resolver o processo de motivação. Que o paciente, por conta do que você fez, então, de agora para frente, ele vai seguir aquele novo hábito. Não é assim que funciona. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que há fatores que são importantes para que a mudança aconteça. Então, quais são esses fatores? São esses 6 fatores que vocês veem aí nesse slide. O primeiro deles é a autonomia. O que vem a ser a autonomia? É a capacidade de um indivíduo de tomar uma decisão baseada nas informações disponíveis. Ele tem liberdade, tem autonomia, ele é capaz de, a partir de informações que ele recebeu, ele tomar uma decisão. Então, a primeira coisa, o indivíduo precisa ter essa autonomia. Por exemplo, tem situações em que o indivíduo não tem autonomia. Vou dar um exemplo assim. Uma criança que é seu paciente. Ele não tem autonomia para escolher o que ele come. Ou pelo menos não deveria ter, né? Então, se você vai propor mudanças na dieta de uma criança, você precisa falar com o responsável, porque a criança não tem autonomia para fazer aquilo daquela forma. Se você vai prescrever o uso de um bochecho de flúor, você tem que falar com o responsável, porque aquele indivíduo não tem autonomia, ele não tem sozinho a capacidade de tomar a decisão de fazer aquilo que você está falando. Então, o primeiro fator importante é a autonomia. O segundo é a motivação intrínseca, também conhecida como motivação interna, que é aquela força interior que faz com que a pessoa queira fazer alguma coisa. Tem um conceito interessante a respeito de motivação, que diz que toda motivação verdadeira é motivação intrínseca. Que é isso que a gente chama de motivação, e que eu vou ensinar para vocês aqui, um tanto de coisas falando que é motivação. Tem algumas pessoas que dizem que nada externo é motivação. O que você faz externamente é só criar condições
para a motivação intrínseca surgir. E, de certa forma, não está errado, tá? De certa forma, não está errado. Mas, se a gente chama uma coisa de motivação extrínseca e motivação intrínseca, as duas são motivações, mas a gente sabe que cada uma tem o seu papel. Então, essa motivação intrínseca é aquilo que vai surgir dentro do próprio indivíduo e que vai fazer ele ter vontade de fazer algo. E é isso que a gente deve despertar, porque é um fator importante para que as mudanças aconteçam. O terceiro fator é a competência, que é um pouco parecido com a autonomia, mas a autonomia é a capacidade de tomar a decisão. Eu vou fazer tal coisa e só depende de mim fazer. A competência tem a ver com a minha habilidade para fazer aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alguma deficiência motora, ela não tem competência para fazer uma escovação eficaz, para fazer uma escovação da maneira que a escovação precisa ser feita. Então, fica difícil ela realizar uma mudança, sendo que ela não tem a competência para aquela mudança, ela depende de uma terceira pessoa. Quarto fator importante é que haja uma conexão entre a mudança que está sendo proposta e algo que a pessoa valoriza. Exemplo, vamos supor que eu estou propondo uma mudança que é a pessoa está precisando escovar melhor os dentes porque ela está com muita gengivite. E a pessoa é uma pessoa muito vaidosa, uma pessoa que se cuida, que aplica botox e que, enfim, você percebe que ela dá importância para estética. Aí o que você vai fazer? Você vai criar uma conexão entre a mudança, que a pessoa precisa escovar melhor os dentes, que ela está com muita gengivite, e um valor que ela tem, no caso, a estética. Como? Eu vou demonstrar para a pessoa como o sorriso ele fica menos estético quando a pessoa tem gengivite. E aí, quando eu faço a conexão, eu aumento um fator presente e que pode fazer essa pessoa mudar o hábito dela. O quinto fator é o controle percebido. É a crença que o paciente tem de que ele pode mudar o curso de um determinado processo por uma ação dele. Então, por exemplo, tem pessoas que acham que cárie é um processo que acontece com todo mundo, que não tem como impedir a cárie, que é algo que vai acontecendo. A pessoa que acredita nisso, como é que você vai convencê-la de dedicar tempo e esforço para mudar o hábito de higiene, sendo que ela acha que a cárie é algo inevitável? Então, a pessoa tem que saber que ela tem um controle de barrar a progressão da doença com aquela ação que você está propondo. Ela tem que ter, portanto, controle percebido para que ela queira fazer aquela mudança. Senão, ela vai falar, para que eu vou fazer isso? Não adianta nada. E, por último, o sexto fator é a prontidão para a mudança. A prontidão para a mudança é o estágio em que a pessoa está de preparação para fazer essa mudança. Isso é muito importante. Tem muita gente que tem uma estratégia que é uma estratégia única, com todos os pacientes, faz igualzinho. E a gente tem que saber que tem pacientes que estão mais prontos para a mudança e tem pacientes que estão menos prontos para a mudança. E nós temos que identificar essa fase de prontidão para a mudança,
que é o que nós vamos falar agora. Então, nós temos 5 fases de prontidão para a mudança. E você tem que, após a anamnese do seu paciente, após toda aquela conversa, identificar em qual fase o seu paciente está. A primeira fase é chamada de fase pré-contemplativa. Pré quer dizer que é antes. Então, é uma fase antes do paciente contemplar a mudança. O que é contemplar? É você enxergar a mudança, você já está pensando na mudança. Então, fase pré-contemplativa é a fase que a pessoa não está nem pensando em fazer a mudança. Eu vou pegar um exemplo de uma mudança de hábito para que a gente vá encaixando nesse exemplo as fases. Então, vamos pensar uma pessoa que é fumante. Então, a pessoa que é fumante na fase pré-contemplativa, ele não está nem pensando em parar de fumar. Ele fuma e pensa que vai fumar a vida toda, até morrer, e provavelmente vai morrer de tanto fumar. Existe um estudo, para quem não sabe, que a pessoa que é fumante, se ele não morrer em um acidente ou alguma coisa do tipo que interrompa a vida dele sem ser doença, ele vai morrer por uma doença provocada pelo cigarro. Esse é um levante. 100% das pessoas que fumam, se não morrerem por acidentes ou por algum crime violento, vão morrer por uma doença provocada pelo hábito de fumar. Para mim, isso já deveria ser motivo suficiente para as pessoas que fumam parar de fumar, né? Mas não é. Para vocês verem como é complexo essa história de mudança de hábito. Voltando. Então, a pessoa que nem pensa em parar de fumar está na fase pré-contemplativa. Aí vamos imaginar aquela pessoa que já está pensando, ele fala, putz, fumar faz mal, eu já estou sentindo um certo cansaço, estou ficando meio velho, está na hora de eu pensar em parar de fumar. Então, ele começou a pensar em parar de fumar, mas até então é só uma ideia. Ele só está contemplando a ideia de mudar o hábito. Então, essa é a segunda fase, a fase contemplativa, quando a pessoa começa a pensar na possibilidade de mudar. A terceira fase é a fase preparatória. A pessoa sabe que quer mudar e ela começa a se preparar para fazer a mudança. Então, a pessoa começa, por exemplo, a buscar na internet como parar de fumar. A pessoa começa a pesquisar adesivos de nicotina, ver qual é o preço. Ela começa a assistir vídeos no YouTube de pessoas que pararam de fumar. Ou seja, ela está se preparando para a mudança. Fase preparatória. A quarta fase é quando a pessoa, de fato, começa a mudança. Então, a pessoa acorda num determinado dia e fala, hoje eu não vou fumar mais. Então, ela costumava levantar e já acender o cigarro, ela não acende o cigarro. Pronto. Ela está na fase da ação. A fase da ação, e aí vai depender de hábito para hábito, pode levar alguns dias até a gente considerar que a pessoa implantou a mudança, para então a pessoa chegar na quinta fase, que é a fase de manutenção, que ela é muito importante. Tem muitas pessoas que chegam até a ação, fazem a mudança, principalmente a gente está falando aqui no consultório odontológico, e depois elas voltam para o que era antes. Elas não dão manutenção. Então, nós, enquanto dentistas, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos identificar em qual fase a pessoa está e dar o apoio necessário para cada uma dessas fases. Por exemplo, a pessoa que está numa fase
pré-contemplativa em relação à possibilidade de uma mudança de dieta para uma dieta menos cariogênica, ou para o hábito de começar a usar o fio dental, ou para o hábito de se dedicar um pouco mais numa escovação mais cuidadosa. Essa pessoa, nós podemos começar a dar informações para ela, dar motivos para ela começar a pensar na possibilidade de fazer a mudança. Então, nós vamos tirar a pessoa, a nossa primeira tarefa é tirar a pessoa da fase pré-contemplativa para a fase contemplativa. E é nisso que muita gente erra, porque dependendo do paciente que chega no consultório, a pessoa já quer que ele comece a ação. O paciente nunca nem pensou em começar a fazer aquilo, e o dentista quer jogar ele lá da fase 1 para a fase 4. Então, é importante a gente fazer um passo a passo. Claro que não precisa demorar um ano para fazer isso, mas a gente pode ir conduzindo a pessoa passo a passo, da fase pré-contemplativa para a fase contemplativa. A hora que a pessoa começa a pensar, realmente, eu tenho que começar a escovar melhor os dentes, a minha gengiva está toda inflamada, fica feio, eu quero um sorriso mais bonito, pronto. A pessoa começou a pensar nisso, aí você vai colocar essa pessoa numa fase preparatória, ensinar a pessoa como é que faz, tal. Aí, a partir disso, ela começa a fazer na casa dela, ação. E aí você vai dar, depois de um tempo, a manutenção, mesmo quando essa pessoa não está mais em tratamento. A hora que concluir o tratamento da pessoa, nos seus pacientes, é fundamental que você faça um acompanhamento de manutenção de cada paciente de acordo com o risco. Tem pacientes que são pacientes altamente motivados, que você sabe que ele já sabe fazer, que não precisa de muita manutenção. Então, a cada 2, 3 meses, você manda uma mensagem para ele, perguntando se está tudo certo, se ele tem seguido as instruções, se ele está com alguma dificuldade, se ele percebeu alguma mudança na gengiva, nos dentes, beleza. Tem paciente que depois que ele sai do consultório, toda semana você vai mandar uma mensagem para ele, depois você manda a cada 15 dias, depois você manda uma vez por mês, para que ele, de certa forma, seja chamado sempre para a fase de manutenção, para ele não abandonar o novo hábito. Aí, depois de muito tempo, a pessoa realmente adquire aquele hábito, aí ela, por conta dela mesma, ela vai continuar. E uma coisa interessante é que esse processo de manutenção, em que o dentista, claro, de uma maneira inteligente, de uma maneira simpática, de uma maneira assistencial, em que você realmente se coloca no lugar de ajudar a pessoa, é uma estratégia de marketing também, que a pessoa vê que você, mesmo quando ela não está indo lá, você se preocupa com a saúde bucal dela. Ok? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza, então, eu vou falar para vocês agora de uma estratégia de facilitação de mudanças que eu tirei de um livro chamado Agnada, que é essa capa desse livro que vocês estão vendo aí, que foi escrito por esses dois irmãos, que são o Chip e o Dan Heath. Eles têm alguns livros muito legais, e esse eles escreveram falando, eles foram pesquisar na literatura da psicologia o que é que as pessoas, os times, os grupos, as empresas que faziam mudanças bem-sucedidas, o que é que eles faziam? O que é que as pesquisas na área de psicologia social mostrava que quando aquele fator estava presente, quando aquela estratégia era utilizada,
que as mudanças eram facilitadas. Então, eu adaptei esse processo que eles propõem no livro, porque, na verdade, o livro serve para qualquer tipo de mudança. Serve para uma pessoa que tem uma empresa e quer mudar o estilo da empresa, serve para você que quer mudar alguma coisa na sua própria vida, é só você adaptar a estratégia que eu vou apresentar para você para aquilo que você quer mudar na sua vida. Eu vou dar exemplos, obviamente, de situações odontológicas, mas é muito fácil você adaptar, e se você tiver interesse, eu recomendo que compre o livro. O livro hoje você encontra ele por menos de R$20 lá na estante virtual, usado. É um livro muito bacana para se ler, para quem gosta do assunto. Começou a chover aqui, espero que o barulho não atrapalhe aí o áudio para vocês ouvirem. Se começar a atrapalhar, me avisem se vocês não estiverem me ouvindo direito. Chuva abençoada. Vamos lá. Então, o que é que esses dois irmãos perceberam? Que sempre que qualquer pessoa, qualquer grupo se propõe a fazer uma mudança, deve-se pensar em 3 aspectos. O aspecto da razão, o aspecto da emoção e o aspecto do contexto, do ambiente em que aquele indivíduo, aquele grupo, aquela empresa está inserida. Então, eles tiveram a ideia de ilustrar esses 3 aspectos que precisam ser observados com a figura que aparece aí na foto, de um guia sobre um elefante andando por um caminho. Então, eles montaram a estratégia deles pensando nesses 3 aspectos, razão, emoção e o caminho e o ambiente, pensando no guia, no elefante e no caminho que o elefante vai andar. E conforme eu for explicando para vocês a estratégia, vocês vão percebendo como foi sábia a escolha deles por essa figura que eles escolheram para ilustrar. Então, primeira coisa que tem que ficar gravado para vocês, sempre que vocês querem trabalhar nesse processo de facilitar as mudanças do seu paciente, você tem que pensar em 3 aspectos que você vai envolver. Você tem que envolver a razão do seu paciente. Então, você tem que fazer, de alguma forma, que o lado racional do seu paciente esteja envolvido naquela mudança. Você tem que pensar no lado emocional do seu paciente. Então, você precisa envolver o lado emocional do paciente. E você tem que pensar no ambiente que ele vive. De que maneira aquele ambiente pode ser alterado para facilitar a mudança que você vai propor. Então, nós vamos começar a ver essa estratégia, como é que ela funciona. Para cada um desses aspectos, tem 3 ações que você pode fazer com o seu paciente. Então, o primeiro aspecto é o aspecto da razão, em que a estratégia propõe que a sua tarefa é direcionar o condutor. Então, imagina que agora nós estamos falando do guia sentado em cima do elefante e dirigindo, conduzindo o elefante. Então, você tem que direcionar esse condutor, que é a razão do seu paciente, o lado racional do seu paciente. E, para isso, tem 3 ações que você tem que fazer. A primeira delas, eles dizem que é achar os pontos fortes. O que vem a ser achar os pontos fortes? Você vai, no processo de conhecer esse paciente, no processo de anamnese, de conversa, você vai procurar comportamentos que o paciente já possui
e que estão, de certa forma, relacionados àquela mudança que você quer que aconteça. Então, você vai utilizar algo que o paciente já faça para que ele facilite aquela coisa que você está propondo. Exemplo, imagina que você está com uma paciente e você, conversando com ela, você percebe que ela tem meio mania de limpeza. Na casa dela, não pode estar nada no chão, ela passa pano na casa 3 vezes por dia, ela não gosta de ver nenhuma poeirinha. Espera aí. Se ela gosta de fazer limpeza na casa dela, ela tem um comportamento muito positivo, ela não gosta de sujeira na casa. Será que ela vai gostar de sujeira dentro da boca dela? Então, você vai aproveitar, a primeira coisa, você tem que achar o ponto forte. Então, você tem, no processo das conversas, quando surge algum assunto, perceber alguma coisa que o paciente faça e que tem ligação com aquilo que você está propondo para ele. E aí você vai usar aquilo. Então, você vai falar para a pessoa que, olha, a sua boca é como se fosse a sua casa, a sala da sua casa. Tem o rodapé, que é aqui na gengiva, que não adianta só passar a vassoura de qualquer jeito, tem que ir lá no cantinho e esfregar para que a sujeira ali do rodapé, do cantinho da parede saia. Então, você pode fazer toda uma analogia para que aquele comportamento positivo que a pessoa já possui seja utilizado naquela mudança que você está propondo. Segunda ação para você é listar as ações críticas. Uma coisa a gente falou na aula passada a respeito de comunicação verbal. E uma das coisas importantes para a memorização, para ativar a memória do paciente, é você passar por escrito, no final da sessão, uma listinha com os comportamentos mais prioritários, mais críticos, aquilo que naquela semana ele deve procurar dirigir a atenção, o foco dele em relação às coisas que você está ensinando, às coisas que você está pedindo. Então, quando ele sai do consultório, você vai fazer uma listinha, e essa lista ela tem que ser curta. Não adianta você fazer uma lista com 10 itens, porque isso é ter certeza que a pessoa não vai fazer nada. Se você coloca um negócio que é muito grande, é certeza que a pessoa não vai fazer. Então, essa lista tem que ter lá 2, 3 coisinhas que você pediu para o paciente e que ele vai fazer naquela semana. A terceira ação, direcionada para a razão do paciente. Lembrem-se, nós estamos pensando em 3 aspectos. O primeiro deles é a razão. Nossa tarefa é direcionar o condutor, direcionar o guia do elefante. Então, para isso, nós vamos achar pontos fortes, nós vamos listar as ações críticas e nós vamos apontar para o destino. Nós estamos mexendo com a razão da pessoa. Então, o que é apontar para o destino? É você falar das vantagens, dos benefícios que ele vai ter se ele adotar as mudanças que você está propondo. Você vai mostrar para ele o que ele vai ganhar com aquilo, para que ele perceba que o esforço que ele vai fazer vai valer a pena. Nós vamos ver mais para frente na aula que uma coisa importante que está ligada a esta ação, que é apontar para o destino, é que você dê para ele alguma forma de acompanhar que ele está cada vez mais perto desse destino. Porque tem algumas coisas que demoram a chegar, né? E às vezes a pessoa perde a paciência. Eu vou dar um exemplo que muitos de vocês devem
já ter vivido. Então, a pessoa começa a fazer dieta para perder peso. Então, não é uma coisa assim, começou hoje, amanhã vai subir na balança e já vai ter perdido peso. Demora um tempo. E aí é preciso que a pessoa tenha alguma coisa que ela perceba que aquele processo que ela está fazendo de dieta já está tendo algum efeito, ainda que não reflita ainda uma mudança de peso. Isso tem a ver com apontar para o destino. Então, apontar para o destino é o quê? Dizer para a pessoa, você vai emagrecer. Aí, mais para frente, nós vamos ver, eu vou falar disso, eu estou dando um spoiler agora. Nós vamos falar disso, que você tem que dar para a pessoa um método para ela saber que ela já está andando na direção do destino. Porque às vezes o destino está tão longe que a pessoa anda e parece que não chega nunca. Então a gente precisa facilitar para a pessoa para ela conseguir enxergar que ela está se mexendo. Beleza? Então, em relação à razão, são essas três coisas. Você vai achar os pontos fortes, listar ações críticas e apontar para o destino. O segundo aspecto, que é motivar o elefante. O que é o elefante? É a emoção. Por que é que o elefante é a emoção? Porque imagina a cena, um condutor montado num elefante, guiando o elefante por um caminho. Se o elefante resolver que ele não vai para o lado que o condutor está querendo que ele vá, ele quer ir para o outro lado, você acha que o condutor tem força, tem condições de segurar o elefante? Claro que não, né? Então, esse lado emocional, às vezes a pessoa está decidida, racionalmente falando, está decidida a fazer uma mudança, mas a emoção, às vezes, trai essa pessoa, faz com que ela ceda a hábitos antigos, a maus costumes. Então, a gente precisa envolver o elefante, nós precisamos motivar o elefante, que é como eles chamam esse aspecto, o nosso trabalho, a nossa tarefa nesse aspecto emocional. E para isso, também 3 ações. A primeira ação é achar o sentimento. O que é achar o sentimento? É provocar alguma emoção no paciente, fazer o paciente sentir alguma coisa emocionalmente falando que empurre o paciente para o lado que a gente quer. E para isso, você pode e deve usar vários sentidos. Audição, visão, tato, paladar, olfato. Eu vou dar um exemplo de usar o olfato para provocar um sentimento que empurra o paciente na direção que a gente quer, que é uma melhor higiene bucal. Imagina que o paciente chega com muita placa, aquela placa que realmente forma um volume sobre o dente do paciente. E aí, o que você pode fazer? Uma coisa interessante, eu sempre fiz isso, principalmente nas primeiras consultas, e muitas vezes eu sempre deixava na mão do paciente um espelho, mesmo nas consultas mais para frente, para o paciente ver o que eu estava fazendo. Mas principalmente nas primeiras consultas. E aí, o paciente que tem muita placa, uma coisa que você pode fazer é o seguinte, mostrar para ele o que você está fazendo. Então, ele pega com um espelho, ele vai olhando, e aí você vai mostrando para ele. Você pega uma espátula, pega uma gaze na outra mão, e você pega, vamos supor que tem muita placa na vestibular dos molares superiores. E você vai tirando aquela placa e vai colocando na gaze. Você raspa aquela placa, coloca na gaze e ele está olhando esse processo. Ele está vendo que você está tirando aquela massinha branca e você vai explicando para ele, ó, isso daqui são milhares de bactérias que estão sobre o seu dente
tudo que você come, elas vão comer também, elas vão metabolizar, e aí elas vão ficando grudadas no seu dente, é isso que precisa ser tirado. Aí você vai colocando, tira de um dente, tira dois, até ficar um volume de placa na gaze. E essa placa, ela tem um cheiro extremamente desagradável. E aí, depois que você fez esse processo, você fala para o paciente, olha, segura essa gaze aqui. Uma coisa importante para você saber, essa placa na sua boca, ela tem um cheiro, ela tem um odor. Cheira para você ver o cheiro que a placa tem. Aí a pessoa vai cheirar e vai ficar com o quê? Né? Talvez vocês aí, eu não estou vendo porque não tem ninguém com a câmera aberta, mas talvez alguns de vocês estejam fazendo uma carinha de nojo, né? Por quê? Porque dá nojo mesmo. Então, esse é um exemplo do que é esse processo de encontrar o sentimento, achar o sentimento. Então, você fez o paciente sentir algo, nojo, daquela placa que estava na boca dele, e esse nojo, essa emoção, veja, não é uma coisa de razão. Eu não estou falando para ele assim, olha, a placa bacteriana, ela tem um cheiro ruim. Eu não estou falando para ele isso. Isso eu estaria mexendo com a razão. O que eu estou fazendo, eu fiz ele sentir uma emoção, que ele ficou com nojo daquela placa que estava na boca dele. E aí, a ideia é o quê? Que essa emoção empurre ele para que ele comece a remover melhor a placa bacteriana. Segunda ação para motivar o elefante. Nós vamos encolher a mudança. Então, isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas muito entusiasmadas, muito empolgadas com o benefício que querem fazer para o paciente, querem fazer tudo de uma vez. E colocam para o paciente uma tarefa que, para quem não faz, é difícil fazer ela daquele jeito. Então, encolher a mudança é quando a gente pega uma tarefa que é grande, que é difícil e que o paciente não está acostumado a fazer, e a gente divide ela em pequenos pedacinhos para ele começar fazendo um pedacinho de cada vez. Exemplo, paciente não usa fio dental, nunca usou, não tem costume. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de ensinar ele a passar fio dental na boca toda, numa sessão, você ensina o paciente a passar fio dental de canino a canino. Só. Aí, professor, mas aí ele vai ficar sem passar fio dental no resto? Meus queridos, ele passou a vida toda sem passar fio dental na boca toda. Qual o problema dele ficar mais 2, 3 semanas sem usar fio dental nos molares? Se eu realmente conseguir implantar essa mudança dali para frente, a gente ganhou. Então, às vezes, menos é mais. Encolher a mudança é você deixar a tarefa de um tamanho que a pessoa acha um pouquinho mais fácil, que ela não vai achar muito difícil. Então, comece assim, canino a canino. Se quiser, canino a canino superior, depois canino a canino inferior, depois pré-molares superior direito, pré-molar inferior esquerdo. A minha experiência, quando eu fiz isso, depois que eu ensinava já o esquerdo, o direito ou o esquerdo, né, afinal, um dos lados, não, o paciente automaticamente já fazia tudo. Não, agora que você já me ensinou aqui, eu já fiz do outro lado também. Porque daí ele pega o ritmo, ele já está empolgado, ele vê o benefício. Mas eu não assustei o elefante no começo. Eu não assustei o lado emocional. Sempre que a gente vê algo que é muito grande, que é muito difícil, a nossa tendência é nem começar. Pense aí na sua vida, quando você se deparou com tarefas, com mudanças que eram assustadoras muito grandes. A terceira ação é amadurecer a pessoa. Então, o que é amadurecer a pessoa? É você, aos poucos, ir criando na pessoa um sentimento
de que ela precisa ser uma pessoa cada vez melhor, que cuidar da própria saúde é se tornar uma pessoa melhor. E essa mentalidade amadurecida faz com que a pessoa assuma melhor o papel dela de seu parceiro, de sua parceira, no processo de tratamento, que é o que a gente busca numa relação de participação mútua. A gente quer uma parceria. Então, quando a gente, aos poucos, vai amadurecendo essa pessoa, fazendo com que essa pessoa tenha essa mentalidade de desenvolvimento, a gente cria naturalmente nessa pessoa um desejo de ser cada vez melhor. E isso faz com que ela queira aprender coisas novas, que ela queira manter os hábitos saudáveis e assim por diante. Ok? Então, essas são as 3 ações voltadas para a emoção. E, por fim, vamos falar das 3 ações voltadas para o ambiente, que a gente diz que a gente vai preparar o caminho. A tarefa é essa em relação ao contexto, ao ambiente. Nós vamos preparar o caminho para o elefante poder passar tranquilo nesse caminho. Então, a primeira ação na preparação do caminho é mudar o ambiente. Quando a gente muda a situação, o comportamento que está ligado àquela situação vai mudar também. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, certo? Então, por exemplo, a pessoa bebe muito refrigerante e quer parar de beber refrigerante ou precisa parar de beber refrigerante. Como é que ela pode mudar o ambiente? Não compra refrigerante, não vai ter refrigerante na casa dela, como é que ela vai beber? Então, ela mudou o ambiente. Aí, mesmo se ela quiser, não vai ter o refrigerante para beber. Exemplo 1. Exemplo 2, que era uma estratégia que eu usava em relação ao fio dental com os meus pacientes. Eu recomendava, isso, imagine aí, 15 anos atrás, né? Quando, antes de eu vir aqui para Juazeiro, eu ainda atendia em consultório e tal, era muito costume ainda, hoje em dia é tanto internet e tal, mas o horário, esse horário aqui, 7h30, 8 horas, normalmente as pessoas assistiam jornal e assistiam novela. Hoje em dia, não sei se tem muita gente que faz isso, talvez ainda tenha, né? Eu que perdi esse hábito, que eu há muitos anos atrás, eu tinha o costume também de assistir jornal. E aí, o que eu falava para as pessoas? Para elas deixarem o fio dental do lado da televisão. Assim, quando elas se sentavam para assistir televisão, elas viam um fio dental, então já servia de lembrete. Opa, tem que usar o fio dental. E além de lembrete, era um momento que elas iam ficar um tempo ali e que aí não ia ter aquela chatice. Às vezes você está no banheiro, fica lá 4, 5 minutos passando fio dental na frente do espelho, às vezes é cansativo, entediante. Quando a pessoa está vendo TV, ela nem pensa nisso. Ela está lá passando fio dental, está vendo o que está passando fio dental. Então, ela está mais tranquila. E aí, o serviço acaba ficando mais bem feito, sabe? Então, é isso. O que é mudar o ambiente? É você causar alguma mudança real no ambiente. Outro exemplo. Colocar um relógio no banheiro para marcar quanto tempo a pessoa fica escovando o dente. Eu vou fazer um desafio para vocês. Hoje à noite, quando você for escovar o dente antes de dormir, leve seu relógio. Deixe em cima da pia e quando você começar, olhe que horas são e escove o dente normalmente, como você escovaria. Veja quanto tempo você demorou para escovar. Eu garanto, nós já fizemos essa pesquisa, eu garanto que a grande maioria não leva 2 minutos escovando o dente. Nós, que somos da área odontológica, imagina as outras pessoas. Então, quando você traz para a consciência, você põe um relógio lá no banheiro, você traz para a consciência quão rápido você está fazendo
esse trabalho que precisa de um cuidado, que precisa ser bem feito. E, portanto, começa a despertar sua consciência para que você precisa levar mais tempo ali. Então, você mudou o ambiente e aí você facilita a mudança do comportamento. 3 exemplos eu dei, hein? E aí, a segunda ação relacionada ao caminho, a preparar o caminho do elefante, é construir hábitos. É esse processo que eu falei para você, que você tem que ir preparando a pessoa para fazer a mudança e depois da mudança acompanhar a manutenção para que esses comportamentos novos, com o passar do tempo, se tornem realmente hábitos da pessoa. Aquilo que a gente já está habituado a fazer não é mais uma sobrecarga, a gente já faz aquilo. Sabe aquela rotina? Tem coisas, eu tenho certeza que vocês fazem, que faz parte dos hábitos de vocês e que, para certas pessoas, é super trabalhoso, mas para você que já é um hábito, você faz aquilo e nem vê. Então, a nossa tarefa é fazer com que esses novos comportamentos que você está propondo que sejam implantados, que sejam adotados, que depois de um tempo eles se tornem hábitos. Depois que ele se torna hábito, passa a fazer parte da rotina automática do paciente. Ele nem pensa muito para fazer. Não é mais uma sobrecarga para ele. E por último, a terceira ação voltada para o ambiente, para o contexto, é conduzir o rebanho. Conduzir o rebanho é você envolver o máximo possível as pessoas que convivem com esse paciente, para que essas pessoas vejam essa necessidade de mudança. Então, é muito legal quando você, por exemplo, você está atendendo uma mulher que é casada. Você incentivá-la, mesmo que o marido não seja seu paciente, você incentivá-la a estimular o marido a fazer as mesmas mudanças, que ela também passe as instruções que você transmitiu para ela, também para o marido. Quando as pessoas que convivem na mesma casa estão todas pensando em fazer aquela mudança, a gente vê, eu vou dar um exemplo de sala de aula, tá? Quando a gente pega uma turma que, de repente, a turma começa a ficar empolgada para estudar um assunto. É meio que contagiante. E parece que o estudo deixa de ter essa conotação assim de uma coisa difícil, de uma coisa chata. Passa a ser algo que todo mundo está buscando, é contagiante. Então, sempre que possível, a gente vai propor isso, que as pessoas que moram juntas, as pessoas que convivem com aquela pessoa, que elas adotem também aquele mesmo hábito, aquela mesma mudança que você está propondo que a pessoa adote. É muito difícil, às vezes, a pessoa, por exemplo, mudar um hábito dietético. Eu falei agora, parar de tomar refrigerante. Aí, a outra pessoa da casa toma refrigerante várias vezes por dia. Então, primeiro, não vai dar para parar de comprar, porque o outro vai querer continuar bebendo. E outro, toda vez que ela abrir a geladeira, vai estar lá. De vez em quando, ela vai para a cozinha, a outra pessoa está bebendo refrigerante, vai dar aquela vontade. Percebe que é mais difícil? Outro exemplo, um casal de fumantes, um resolve que vai parar de fumar, o outro não. Aí a pessoa está toda hora sentindo cheiro de cigarro e tal. Então, na medida do possível, quando a gente envolve o rebanho, fica mais fácil a mudança. Então, essa é a terceira ação relacionada ao caminho, ao ambiente. Então, foram ao todo 9 ações, 3 direcionadas ao lado racional, 3 direcionadas ao emocional e 3 relacionadas ao ambiente. Essa aula eu vou postar no nosso portal digital, para que vocês possam acompanhar e lembrar desse processo e
pensar um pouco de que maneira, eu dou alguns exemplos, mas certamente tem muitas coisas que vocês podem fazer relacionados ao atendimento dos pacientes e que se encaixam nessas 9 ações para facilitação de mudanças propostas nesse livro que eu adaptei para a motivação de paciente odontológico. Beleza? Muito bem. E agora, por último, eu vou falar para vocês de 12 fatores que afetam a motivação. Então, assim, vocês acham que esses 12 fatores caem na prova? Eu já digo para vocês, não cai, despenca na prova. Então, é importantíssimo que você conheça e saiba dar exemplos e consiga explicar como é que esses fatores afetam a motivação. Fator número 1, de quem é o problema? Então, o profissional biomédico tem uma tendência a assumir o problema que é do paciente, né? Não tem isso, eu sou super doutor, né? Tinha lá um desenho com isso lá na aula. E isso faz com que o paciente ache que o problema de placa, de tártaro, de cárie é um problema do dentista, ele que vai tirar. Então, é importante que você conscientize o paciente de que os problemas bucais dele são dele, não são seus. Que você está ali para ajudá-lo, primeiro, a entender como é que ficou daquele jeito, para fazer os reparos necessários, que aí ele não consegue fazer, restaurações, as próteses, enfim, trabalho técnico, odontológico de reparo do dano, e orientá-lo em relação a como manter a saúde dali para frente. Mas o problema é dele. Isso, o paciente se conscientizar disso, depende muito de uma postura sua também. De você se colocar no lugar de quem está fazendo um trabalho de auxiliar, um trabalho que depende de outra pessoa, uma relação de participação mútua. Então, numa relação de participação mútua, é importante que o paciente entenda que o problema das doenças bucais que estão ali são dele e não sua profissional. Segundo fator, as crenças e convicções do paciente. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que é essa ilustração que eu coloquei aí, que dá logo para entender como é que as crenças e convicções afetam a motivação. Talvez você, mesmo sendo ainda só um estudante, mesmo nem tendo começado a atender na clínica escola, talvez você já tenha ouvido de alguma pessoa, a sua tia, a sua prima, a vizinha, ela falando assim, não, porque eu tenho os dentes muito fracos, porque eu tomei muito antibiótico quando eu era criança. Não é verdade? É bem possível que você já tenha ouvido. Se não ouviu, eu tenho certeza que ainda vai ouvir de algum paciente isso. Sabe o que é, doutor? É que eu tenho os dentes muito fracos, porque eu tomei muito antibiótico quando eu era criança. Isso é uma crendice. Não existe nenhuma relação entre tomar antibióticos na infância e a resistência dos dentes ao processo de desequilíbrio biofisiológico físico-químico chamado cárie. Não existe relação. As pessoas falam isso porque havia um antibiótico que era muito utilizado, que eram as tetraciclinas, e que, quando tomadas num determinado período da infância, manchavam os dentes. Manchavam, mas não deixavam o dente mais fraco. E era só esse tipo de antibiótico. Não era qualquer tipo de antibiótico. Mas aí criou-se essa crendice. Então, imagina aí uma pessoa que acha que tem cárie porque tomou antibiótico na infância.
Dá para voltar na infância, pegar uma máquina do tempo, voltar na infância e não tomar um antibiótico? Não, não dá. Então, o que eu posso fazer para mudar o padrão de cárie que eu tenho, se eu acredito que esse padrão de doença é devido a algo que aconteceu na minha infância? Não tenho o que fazer. Então, a pessoa, ela vai ter uma resistência à mudança, ela vai ter uma resistência a seguir as orientações que você vai passar, porque ela acredita que o problema dela não é essas coisas que você está mandando ela fazer. Ela acredita que o problema dela é o dente fraco, porque ela tomou antibiótico na infância. Percebe como afeta a motivação do paciente a seguir as suas orientações? Então, é importante a gente conhecer as crenças e convicções do paciente e, na medida do possível, trabalhar para transformar aquelas que não são reais. Terceiro fator, os conselhos serem pessoalmente relevantes. Vocês devem se lembrar que a gente falou na aula passada, quando a gente falou de comunicação verbal, que os conselhos têm que ser específicos. Lembram? Então tem a ver com isso aqui, tem a ver com a motivação. Se eu te dou um conselho genérico que serve para você, como serve para o seu vizinho, você fica menos motivado do que se eu fizer um aconselhamento que é baseado especificamente no que eu observei na sua situação. Então, quando eu faço a avaliação, e aí vocês têm um esquema, né, um diagrama que mostra a interação de vários fatores relacionados ao processo etiológico da cárie, desde a classe social, atitudes, comportamentos, tamponamento da saliva, clearance salivar, flúor, dieta, bactérias, enfim. Depois de eu observar toda essa situação do paciente, aí eu vou dar conselhos que sejam pessoalmente relevantes para ele, de acordo com as necessidades específicas desse paciente, e que vão ser adaptados à rotina que ele tem. Eu vou trabalhar com ele para que eu vá adaptar as exigências, digamos assim, que eu vou fazer, para que elas se encaixem com a rotina dele. Quarto fator, entusiasmo. Gente, sem entusiasmo, a gente não consegue vender nada. Professor, mas a gente não vai ser vendedor, a gente vai ser dentista. Pois é, mas saúde bucal, vender essa ideia de saúde bucal, que é uma coisa importante, que a pessoa tem que se envolver. Se você não for uma pessoa entusiasmada com isso, né, com a possibilidade de contribuir com a vida das pessoas, com essas estratégias, com essas coisas que você vem aprendendo na faculdade, é mais difícil a pessoa se sentir motivada pelo seu papo, entendeu? Porque todo o seu corpo não vai estar transmitindo a mensagem única de que aquilo lá é importante de fato. Então, esse envolvimento, essa motivação, esse entusiasmo do profissional que está trabalhando, que está fazendo essa motivação externa para despertar a motivação interna, entusiasmo é muito importante, afeta a motivação. Quinto fator, nós também mencionamos na aula passada, é a importância de o paciente ter confiança no profissional, não ter tanto medo. E aí, se não fosse a importância da questão de fazer a pessoa se sentir bem, porque a primeira coisa que eu procuro amenizar o medo da pessoa que tem medo de dentista é para ela se sentir bem, porque não tem coisa pior do mundo que a pessoa ter medo de algo e ter que se deparar com aquele algo que ela tem medo.
de maneira obrigatória, que é o caso da odontologia. A pessoa tem medo e tem que se submeter àquilo. É terrível para a pessoa. Além dela se sentir envergonhada, né? Tem um tanto de impactos físicos para a pessoa, como também psicológicos. Mas, além disso, tem uma outra questão, que é essa questão da adesão. Se a pessoa estiver se sentindo ameaçada, se ela sente medo, diminui a probabilidade dela se sentir motivada a participar. Então, eu vou procurar criar um ambiente que seja um ambiente de alta confiança. Assim, eu aumento a probabilidade dos meus pacientes seguirem os conselhos que eu estou passando para eles. Certo? Sexto fator. Vocês percebem como várias coisas que eu falei em outras aulas estão aqui, fatores que afetam a motivação. Não é à toa. Não é à toa, né? Porque realmente está ligado. Você vai estudar a literatura odontológica relacionada à motivação do paciente, você vai encontrar isso aqui. Então, sexto fator, o dentista se importa verdadeiramente pelo paciente. Ele não está ali só pelo dinheiro. Então, se você, aluno de odontologia, ainda não sentiu dentro de você essa vontade de fazer odontologia para ajudar as pessoas, para promover essas coisas, seja estética, seja saúde bucal, realmente você fazer algo que você vai se sentir bem, pelo bem que você está fazendo pela pessoa. Eu lembro quando eu entreguei minha primeira prótese total para um paciente, era uma senhora, a felicidade dela de ter dente de novo, olha, eu fico arrepiado de lembrar isso, eu lembro do rosto dessa senhora. Eu já esqueci o nome, porque faz muito tempo, né? Isso foi em 90, 91, 92, então está com 29 anos, mas eu lembro do rosto dessa senhora, eu lembro da alegria dela, eu lembro que ela quis me dar dinheiro, né? Porque a gente não cobrava a prótese, na época, essa prótese aí a gente não cobrava do paciente, e a satisfação que eu fiquei por poder proporcionar isso para uma pessoa, sabe? E que eu ainda sinto sempre que eu posso fazer isso, e é o que eu sinto também, por exemplo, quando eu percebo que eu posso contribuir na formação de um profissional, uma boa formação de um profissional. Então, é importante as pessoas sentirem isso de você, que você realmente se importa por elas. O sétimo fator é o elogio. Nós vamos estudar, depois da AV1, nós vamos estudar princípios de análise do comportamento, e nós vamos estudar condicionamento. E uma das coisas que a gente vai estudar é um processo que é o reforço. Reforço é quando você dá um prêmio por algo bem feito. Falando a grosso modo, tá? Depois a gente vai estudar tecnicamente como é que é isso. O elogio é um reforçador. Então, se você ensina a pessoa a passar fio dental, aí na outra semana, a hora que ela chega e você vai olhar, você já começa a criticar, não, você não fez direito, olha aqui e tal. Isso é ruim para a pessoa, isso é ruim para a relação, e isso é ruim para a mudança de hábito, para a motivação dela. Então, é importante que a primeira coisa que você vai fazer é buscar algo, mesmo que seja algo muito pequeno, mas você vai buscar algo que você possa elogiar. Aí você vai fazer esse elogio. Na sequência, você pode daí apontar quais são os aspectos que ainda estão precisando melhorar. Mas esse elogio que você fez, mesmo que foi uma pequena melhora, ele abre a porta do coração da pessoa para ouvir, então, quais são as críticas, quais as coisas ainda precisam melhorar. Esse elogio, ele é fundamental para que a pessoa se sinta motivada a continuar a implantar a mudança que você propôs.
O oitavo fator é o que a gente chama de negociação. Só existe negociação se você estabelece uma relação de participação mútua. O dentista que estabelece uma relação de direção-cooperação não vai negociar. O que é negociar? Negociar é assim, ó. Normalmente, quando a gente instrui o paciente em relação à escovação, a gente fala que tem que escovar o dente 3 vezes ao dia, né? É o mais normal. De manhã, na hora do almoço e antes de dormir. Agora, tem algumas pessoas que, pela rotina delas, às vezes pelo tipo de trabalho que ela faz, fica difícil, por exemplo, ela escovar o dente depois do almoço. E aí, a gente pode negociar com ela. Ah, tudo bem, então vamos fazer assim, você não pode escovar o dente na hora do almoço, então nós vamos aumentar a qualidade da sua escovação de manhã e de noite. E aí, isso é negociar. Então, você está propondo escovar 3 vezes. A pessoa fala assim, doutor, mas eu só tenho condição de escovar 2, porque na hora do almoço é difícil. Aí fala, tudo bem, mas então nós vamos aumentar a qualidade da escovação de manhã e de noite. E aí, isso é negociar. Você está propondo para a pessoa alguma mudança, e ela explica que ela tem uma dificuldade em relação àquilo, e você vai adaptar, claro, adaptar o quanto é possível adaptar para que ela tenha saúde. Tem condições que não tem como adaptar. Então, vou dar outro exemplo de adaptação. Então, a pessoa tem o costume de tomar café. Ela toma café o dia todo. Tem uma garrafa de café e ela toma café com açúcar. E aí, só que aquilo está fazendo mal, porque cada cafezinho que ela toma pode ser um dedinho de café. Tem açúcar ali, aí é aquela história. Bactéria vai metabolizar, cai o pH, e aí as quedas sucessivas de pH vão para baixo do pH crítico de dissolução do esmalte, né? Vocês são craques nessa história de cárie. Então, muitas quedas de pH no dia, você tem um desequilíbrio entre a remineralização e a desmineralização, e você tem cavidades de cárie que vão surgir depois de um tempo. Então, a ideia é diminuir o número de desafios cariogênicos, o número de vezes que a pessoa ingere açúcar. Então, tem gente que fala assim, não, então pare de tomar o café, porque o café está te prejudicando, está fazendo você ter cárie. Só que a pessoa é viciada em tomar café. Então vamos negociar, vamos. Então, toma o café com algum adoçante, porque o adoçante não vai interferir no processo de cárie. Então, isso é a negociação. Aí você faz uma coisa interessante, a pessoa fala assim, mas eu não gosto de adoçante tem gosto de remédio, né? Então, você faz um teste de degustação, pega 3 ou 4 tipos de adoçante diferente, faz o café e põe para ela provar e dá nota. Olha, prova esse, de 0 a 10, quanto? Esse, gostei, 6. Nossa, esse aqui é açúcar, né, doutor? Aí você fala, não, esse aí é estévia. Nossa, eu nem percebi. Pronto, isso é negociar. É chegar numa proposta que seja boa para você, enquanto orientador de saúde bucal, mas que seja boa para o paciente também. O fator número 9, nós falamos dele. Ele tem a ver com aquela ação de encolher a mudança. É você ter metas realistas. Às vezes, a gente muito entusiasmado o paciente tem um índice de placa de 80% de placa. A gente quer colocar uma meta, semana que vem eu quero que você venha aqui com 20% só, hein? Não é uma meta realista, é uma meta irreal e que pode assustar o paciente. Então, a gente tem que colocar metas que o paciente consiga atingir e que isso vá criando um espírito de vitória, de que ele consegue, aí você vai para o próximo degrau e o próximo degrau, e isso motiva ele a participar. O 10º fator é o que a gente chama de reforçamento positivo, e aí
eu falava há pouco, quando eu falei do elogio, né, do reforçamento, está ligado a princípios de análise do comportamento, de condicionamento operante, que é o nome técnico desse tipo de técnica, que é o reforçamento positivo. Então, nós vamos falar disso com um maior detalhamento quando a gente começar a estudar os princípios de análise do comportamento. Mas o reforçamento positivo é você fazer alguma coisa ou criar a condição para que o paciente se sinta recompensado pelas atitudes, pelas ações que ele faz para melhorar a saúde dele. Então, toda vez, por exemplo, você mostra para o paciente que ele, quando ele escova bem os dentes, ele fica com um sorriso mais bonito. Isso é um reforçamento positivo, porque o resultado, a consequência dele escovar o dente é ter um sorriso mais bonito. Então, atingir o sorriso mais bonito é um reforçamento positivo para ele manter aquela mudança, certo? E aí, mais para frente, vocês entendem um pouco melhor o que é esse fator. O 11º fator, eu falei agora há pouco, lembra que eu falei que eu ia dar um spoiler, né? Que é criar um sistema de pontuação. Às vezes, o ponto de chegada, onde tudo aquilo vai levar, está tão longe que a pessoa precisa de uma maneira de que ela seja capaz de medir que ela está fazendo progresso. Então, uma maneira de fazer isso é, por exemplo, nós estamos vendo aí na foto, utilizar a fucsina, fazer índice de placa e mostrando para o paciente, olha, hoje o seu índice de placa está 80%. Aí chega a semana que vem, olha, você conseguiu baixar, foi para 50%. Na outra semana, olha, foi para 30%. E assim por diante. Uma coisa que é interessante, eu sempre usei em relação ao fio dental, normalmente a pessoa que usa fio dental tem sangramento, que não usa o fio dental, né? Quando começa a usar, tem sangramento na gengiva, claro, porque a gengiva está inflamada, está com gengivite, gengiva inflamada sangra. Então, o que eu faço? Falo para a pessoa começar a contar em quais dentes a gengiva sangra. E continuar usando o fio dental e contando. Com o passar dos dias, se ela passar direitinho o fio dental, em 3, 4 dias, para de sangrar. Então, serve para ela como um sistema de pontuação, que ela está progredindo, porque parou de sangrar. Então, é uma maneira dela acompanhar os resultados daquelas pequenas ações que ela começou a implantar. E, por último, o 12º fator é o fator que a gente falou na aula passada, é a sua capacidade de comunicação. Se você conseguir ter uma coerência comunicacional, utilizar corretamente a linguagem não verbal e usar corretamente a linguagem verbal, desenvolvendo aquelas habilidades, tudo aquilo que a gente conversou, você tem um impacto maior na transmissão de tudo isso que a gente esteve falando hoje, que tem como resultado final a motivação do paciente. Aí tem uma frase do Confúcio, que é um filósofo chinês, que ele diz assim: me fale e esquecerei, mostre-me e lembrarei, envolva-me e aprenderei. Então, a nossa tarefa, enquanto profissionais, é envolver o paciente no tratamento, nos processos, para que ele realmente aprenda aquilo e passe a viver aquilo, que a vida dele incorpore aqueles novos hábitos, porque ele realmente aprendeu, porque você criou um contexto em que ele realmente se viu envolvido. Ok?